O que você faz com um funcionário que não quer cumprir regra, que não quer cumprir norma, desrespeita a autoridade da empresa, tá nem aí pra nada, não quer usar uniforme, faz aquelas coisas todas, né? E aí também filhos e filhas que são desobedientes a pai e mãe, chega a hora que quer, faz o que bem entender, fala o que quer. Olha só o princípio de desobediência aí. Mas, pelo contrário, também tem as pessoas que seguem, que cumprem os princípios e valores, que obedecem, que andam certinho, bonitinho. E aí, poxa vida, o que a gente vai valorizar? O que a gente vai entender? A desobediência ou a obediência? Bem-vindo ao vídeo de hoje, Deuteronômio capítulo 6. Bom dia para você. Olha só a epígrafe. O fim da lei é a obediência. É a obediência, pessoal. Obedecer a quem? A Deus. Mas espera aí, mas obedecer a Deus é meio complicado, né? Claro que não. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Já vamos passar para o final. Eu ia deixar esse texto para depois, mas eu já quero falar já. Primeira epístola de João, se a minha Bíblia permitir, aqui ó, pronto. Primeira epístola, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Olha só, as pessoas faltando o amor de Deus, tá aqui o amor de Deus, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ah, é difícil viver aqui nesse mundo, é difícil isso, é difícil ser cristão, é difícil. Peraí, João não falou que não é pesado. Por que não é pesado? Agora vamos entender esse contexto aqui, tá? Realmente esse mundo jaz no maligno, tem muita coisa ruim rolando agora aí pelo mundo. Você vai abrir as notícias aí, você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Realmente, às vezes você pode estar vivendo uma situação ruim, mas João deixa claro, obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, não nos torna pesados. Aquele fardo que a gente carregava, a gente não carrega mais. É isso que você precisa entender. Mas que fardo é esse que você está falando, Caio? É aquele fardo antes de conhecer a Cristo, antes de ser convertido para o Senhor e pelo Senhor. Por quê? Porque esse fardo, a gente tinha que solucionar nossos problemas, tinha que realmente se virar nesse mundo aqui. A gente carregava um peso muito grande, mas Jesus veio e fez o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Olha o fardo aqui. E eu vos aliviarei. Então, aliviar é o quê? Tirar esse fardo, tirar esse peso. E obedecer a Deus não é um mandamento pesado, não é uma situação pesada, pelo contrário, os mandamentos do Senhor são leves, porque você recebendo isso, você obedecendo a Ele, você vive com leveza. Meu, e eu não estou falando aqui de parte financeira, de parte de sossego, de comodismo, nada disso, mas é um princípio dentro de você que você fala assim, meu, eu estou me sentindo leve, não sei o que eu tenho, não sei quanto, mas eu estou me sentindo leve. Por quê? Porque eu obedeço ao Senhor. Você imagina antes lá de Adão e Eva terem pecado por conta da desobediência e tudo mais, o quanto eles eram leves naquele jardim do Éden, poxa vida, fazendo as coisas ali, com os animais, as árvores e tudo aquilo, vivendo e obedecendo ao Senhor, era uma leveza que nós não conhecemos, porque eles não tinham pecado ainda, mas a partir da desobediência, agora um peso vem, eles são retirados do jardim e agora cai sobre eles ali um fardo. E agora, para esse fardo ser retirado, somente pelo Messias que viria prometido lá em Gênesis 3,15, mas aí a gente precisa entender que esse fardo foi pago. Ele não simplesmente foi assim, ó, apagado e acreditado. Não, ele foi pago e pago por um alto preço, por amor a você e a mim, por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. O que o nosso Senhor Jesus sofreu, pagou, se humilhou por amor a nós, você precisa entender isso. Ele fez a vontade do Pai por amor a você e a mim. Então, honrar a Deus é, em primeiro lugar, obedecê-lo. E como que a gente obedece a Deus? Conhecendo a palavra dele, conhecendo essa palavra aqui. Tá? E Jesus deixa muito explícito isso. Lá em João, capítulo 14, olha só, vamos abrir lá, João, capítulo 14, no versículo 15 e no versículo 21, tá? Jesus, ele no mesmo capítulo, ele faz questão de mencionar isso duas vezes. E é interessante esse foco mesmo, pessoal, da obediência. Hoje em dia a gente vê tanto esse princípio sendo quebrado. Então, eu vou desobedecer, mas eu tô nem aí. É o que eu achar melhor, é o que eu faço melhor. Não é assim que funciona. Olha só o que Jesus fala em João capítulo 14, no versículo 15. Olha só o poder dessa palavra aqui. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Em outra versão um pouquinho mais antiga, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha só, pessoal, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja,
obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, os seus princípios, os seus valores, seguir o caminho do Senhor é o quê? É ser amado por Deus, é ser amado por Ele mesmo. E eu me manifestarei a Ele, diz o Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, a todos aqueles que obedecem, que buscam crer nessa palavra, que vivem para o Senhor dia após dia, ao acordar, ao levantar. E Deuteronômio 6 deixa isso muito claro, que isso tem que ser algo diário. Volta lá em Deuteronômio 6, pessoal. Isso aqui é fundamental. Olha só, ali a partir do versículo 6. Eu vou ler o 5 para você entender o contexto todo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, poder, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, olha só, aos teus filhos, e dessas palavras você vai falar assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se, você vai colocar sinal na sua mão, vai colocar na testa, isso aqui é uma expressão, tá? Não vai sair com a Bíblia na testa assim, não é isso não, tá? Mas isso aqui é uma expressão para mostrar que nosso estilo de vida, nós temos que refletir a imagem de Jesus, nós temos que levar a palavra de Deus no nosso trabalho, nossa casa, nossa família, na igreja, no banco, onde a gente for, na padaria, qualquer lugar. A palavra de Deus tem que estar estampada em nós, numa conversa informal, num momento ali com a sua família, com seus amigos, qualquer lugar. A palavra de Deus tem que ser levada por você, porque você está obedecendo, você está crendo. E olha só que princípio fundamental, pessoal, na sua própria casa, nos umbrais da casa, das portas. Gente, isso aqui é fantástico, isso aqui é fundamental a gente entender. Obedecer ao Senhor é uma grande responsabilidade. E a gente precisa crer nessa palavra todos os dias, para nós sermos bem-aventurados. É isso que a gente precisa entender. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele fala sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são aquelas pessoas que vão cumprir esses mandamentos, vão obedecer ao Senhor. E não é pesado, gente, não é pesado. A gente vê essa pressão que o mundo gera na questão da mídia, na questão de notícias, na questão do próprio pecado em si, mas a palavra de Deus, ela nos traz paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então é isso que a gente precisa entender. Jesus, ele veio até nós aqui para nos mostrar que essa paz que ele nos entrega é uma paz que não tem preço, é uma paz pela obediência à palavra dele. É fundamental isso. Então eu já quero deixar muito claro para você uma coisa, e até uma reflexão um pouquinho mais dura. Êxodo capítulo 16, olha só o que Deus fala para o povo no deserto lá, né? Ele fala ali a partir do versículo 16, 28. O povo ali estava reclamando, né, tudo mais, aquilo, não tem comida, é isso, prefiro o Egito, aquela história que a gente conversou. E aí Deus fala o seguinte, né? Então disse o Senhor a Moisés, até quando, olha só, essa frase é tensa, tá? Até quando vocês irão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, olha só o que Deus está sentindo. Até quando? Até quando vocês vão deixar de guardar? Vocês vão me desobedecer? Vocês vão murmurar? Vocês vão reclamar? Até quando? Isso é uma reflexão para nós aqui, tá? Então, na sua rotina de vida, no seu estilo, no seu trabalho, como que tá a forma de você obedecer a Deus? Você está obedecendo mesmo? Você só está reclamando, murmurando? A vida é assim mesmo e tudo mais, eu faço do meu jeito, é melhor. Eu pego isso aqui, mas eu quero aquilo ali também. Toma cuidado com isso. Até quando você vai recusar guardar os mandamentos do Senhor? E os mandamentos dele não são pesados. Ele nos ama e quer que a gente o obedeça para nós herdarmos algo eterno, incorruptível, maravilhoso, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem o que lá na eternidade Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, o amam, o buscam, o adoram, obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 6 é algo realmente para a gente meditar. Eu quero fazer um convite para você realmente pegar esse texto aí, 25 versículos só, e meditar, gastar um bom tempo aqui. E eu quero encerrar com os últimos 2 versículos para você entender melhor ainda. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Obedecer a Deus é um privilégio, é uma bênção, é uma honra, que Ele enxerga isso no seu coração, Ele vai valorizar, Ele vai abençoar, mas você precisa se esforçar para obedecer ao Senhor e entender o sacrifício dele naquela cruz do Calvário
por amor a você e a mim. Um grande abraço, Deus abençoe.